Em termos práticos, doutor Oscar Neto, como é que funciona um implante dentário? Então, assim, vamos lá. Vamos como falar como meu pai sempre gosta. Vamos começar do início. Oscar, o que é um implante dentário? É um material feito de titânio, que foi o único material que viram através do estudo que é compatível com o nosso corpo. Traduzindo, tá? É o único órgão, desculpa, é o único material que une a nosso corpo. Então, o implante dentário é um parafuso pequenino, vai pequeno até a altura maior, certo? Através de roscas, a gente consegue inseri-los no osso ou no local que o paciente perdeu precocemente, que é o que a gente encontra isso. Antigamente nós tínhamos um grande problema, Caliel, que nós tínhamos uma cultura péssima, onde a dor removia e resolvia o problema. Mas com que? Passados os anos, todos os nossos pacientes sofrem com isso. No momento que você perde um dente, você está perdendo tecido gengival, você está perdendo osso, certo? Ah, Oscar, muitos pacientes me perguntam qual é a vantagem do implante? A segurança de mastigar, o que você quiser, e a sua estética devolvida. E, logicamente, a sua autoestima, não é? Essa é uma das grandes vantagens do implante. Devolver a sua função de poder mastigar, certo? Devolver a sua autoestima e a sua estética. Então, assim, você que é usuário de prótese, Oscar, usa uma prótese há vários anos. A possibilidade de instalarmos um implante? Sim. Então, a vantagem da tecnologia hoje é a gente abre mão de um exame bem específico chamado tomografia odontológica, que é a tomografia Conimbin. Com isso, a gente planeja seu caso de acordo com sua necessidade. Ah, Oscar, eu não posso botar implante. Hoje, raro casos que a gente não consegue fazer a instalação do implante. De interessante. Doutor Oscar, então quer dizer que qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, mesmo que ela tenha perdido os dentes ou um dente há muitos anos, pode fazer o implante? Precocemente, Aham. pode sim, pode sim. Então, assim, quais são os pacientes contraindicados? Aqueles pacientes oncológicos, não é? Mas com o passar dos anos podem. Pacientes descompensados, pacientes diabéticos descompensados, né? E pacientes hipertensos. Porém, a cada tipo de caso existe um implante dentário. As fábricas hoje em dia, Caliel, tem essa grande vantagem, a gente sempre batendo na tecla da tecnologia a nosso favor. Por quê? Porque inventam implantes para casos extremos. Pacientes fumantes, pacientes diabéticos, hipertensos, paciente oncológico, pacientes supra e imunodeprimidos. Então, assim, cada caso precisa ser planejado e avaliamos os riscos e benefícios. Mas sim, qualquer paciente pode fazer implante. Essa semana aqui recente eu operei aqui em Barbalha um paciente por volta de 77 anos. Oscar, tem uma pessoa que mandou aqui uma pergunta, a Ótimo. Maria de Fátima, pergunta o seguinte, assim, pergunte ao doutor Oscar, ela diz que usa uma prótese há mais de 30 anos, uma prótese. Certo. E ela disse que a prótese está machucando, está ficando vermelha a gengiva dela e tá o que ela chama de Ok. gengiva murcha, está murcha. Ela pergunta Certo. se, nesse caso dela, que perdeu tá murcha a gengiva, né? Chama boca murcha, que a gente chama aqui no Nordeste. Uhum. Dá para fazer o implante ou tem que fazer o chamado de enxerto? Vamos lá, dona Maria. Boa noite. Boa tarde, desculpa. Prazer, tá? Podendo responder sua pergunta. Você fala um dos temas mais legais que a gente chega. Eu consegui tirar o paciente da prótese e deixar a prótese fixa. Então, o que é que acontece? Quando o paciente perde dente, não é? Então, é aquilo que eu já falei. O paciente sofre com a perca óssea e perca tecidual. Hoje em dia, a gente lança uma mão, Caliel, chamada A14, né? Antigamente, fazia o quê? Não é? Reconstruir o que o paciente perdeu, para depois a gente instalar o implante e posteriormente, não é? Instalar os implantes. Então, reconstruiria, instalaria os implantes e posteriormente prótese. Então, assim, esse tratamento antigamente de pacientes usuários de próteses
era um ano e 6 meses. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tendência é não usar enxerto em casos totais. Por quê? Se a gente consegue ancorar um implante em uma área péssima de osso, a gente tem um tipo de implante. Então, a gente instala o implante, faz essa técnica que a gente utiliza, a One For, quando o paciente tem pouca espessura óssea. Pronto, essa imagem retrata bem. A gente faz essa técnica chamada One For. A gente ancora no osso, onde tem a espessura, tá? E por volta de 30 dias, a gente já molda esse paciente e posteriormente entrega a prótese. Dependendo do caso, em 72 horas a uma semana, a gente instala o implante dentário e após isso a gente entrega. Então, mais uma vez a tecnologia a nosso favor, né? Antigamente esperava um ano e meio para o paciente ter uns dentes fixos, hoje em dia não há mais necessidade, certo? Então, o quê? Uma semana até casos de 72 horas, a gente consegue botar uma prótese fixa no paciente. Então, o que é preciso fazer isso, Oscar? Fazer um planejamento bem adequado para o paciente, conhecer e fazer uma anamnese bem detalhada para o paciente, saber a necessidade dele, tá? Então, assim, essa é a vantagem da gente fazer esse planejamento, ancorar implantes onde é necessário, não precisa mais encher pacientes de implante, tá? Hoje, as superfícies dos implantes são tratadas, então, assim, a gente pode fazer isso precocemente, a gente chama isso de carga imediata. Traduzindo, a gente bota o implante e em seguida bota a prótese, tá? Então, vai variar de cada caso para cada caso. Mas hoje em dia, pacientes usuários de próteses totais, ou dependendo do caso, a gente entrega com uma semana ou 15 dias a prótese. A gente faz o procedimento cirúrgico e a gente já instala em seguida. A gente trabalha também com a parte convencional, abrindo, anestesiando, e a gente trabalha com a parte de cirurgia guiada, Caliel. O que é isso? É nada mais nada menos que um planejamento através de um software de computador, onde a gente não precisa mais cortar o paciente, a gente faz pequenas incisões no locais onde os implantes vão ficar instalados e pronto. Qual a vantagem? Pós-operatório mais adequado, não necessidade mais de medicações, tá? Então, basicamente isso aí. Mas sim, e o que é que acontece? Quando você perde dente, né? Você perde musculatura, você perde o resiste da oclusão, que a gente chama isso de DVO, mas é recuperado através da prótese dentária. Quando a gente devolve a função do osso com implante, isso melhora bastante. Muito bem. E pós o implante ser concluído, também tem algum outro cuidado específico? Isso, perfeito. Pergunta do tipo, Perfeito. tem que ser feita uma manutenção? Ele pode mastigar normalmente? Como é que funciona depois do implante ser colocado e ser Isso. concluído? A gente instalando o implante dentário, né? Traduzindo, quando a gente bota o pino infraósseo dentro do osso, a gente precisa saber que existe o tempo de repouso e existe o tempo para a gente instalar a prótese definitiva. O que é a prótese, Oscar? O que vai replicar seu dente. Certo? Após isso, o que é que a gente precisa? De 6 em 6 meses, o paciente vai ao encontro do profissional, tá? Para fazer um raio-x periapical, um raio-x pequenininho, para a gente ter o controle da qualidade óssea desse paciente. E sim, todo implante dentário necessita de limpeza e manutenção. Implante é igual a carro, galera, que eu gosto de brincar com meus pacientes. Ó. Você não faz manutenção periódica? Implante também precisa de manutenção periódica. Então, se você quer que dure implante no resto da sua vida, fazer manutenção periódica e saber bem. Que você pode perder, Calhau, um implante por causa da péssima escovação, biofilme dentário. Então, se você escova bem, seu implante vai durar bem. Ah, doutor, eu fiz um implante há vários dias, vários anos, e esse implante deu um problema. Então, a gente precisa reavaliar, ver o que houve, se a limpeza está sendo constante, se a manutenção está sendo constante, se a qualidade do material que foi instalado no paciente é de boa qualidade. Então, a gente precisa ver tudo isso. Então, no momento que você opta por implante, questione a seu profissional a qualidade do seu implante. É um direito do consumidor, não é, Cariel? Saber o tipo de produto que está se instalando nele. Quando se fala em transplante, doutor Oscar, a gente também pensa em possíveis rejeições. Há esse risco de Sim, rejeição ao implante? sim.
Sim. Muitos casos, alguns profissionais não apresentam por medo de espantar o paciente ou o cliente, como preferir chamar. Então, assim, eu costumo dizer nas minhas consultas que o risco de rejeição é mínimo. Por quê? Porque as empresas hoje em dia elas estudam muito. Então, assim, elas investem muito nesse setor. Então, assim, hoje a taxa de sucesso do implante é 97%. E a taxa de insucesso é 3%. Agora sim, Caio, a gente precisa ver que quais são os fatores, Oscar, que precisam nada mais nada menos que qualidade óssea do paciente, tecido gengival do paciente, certo? Procedimento cirúrgico, a técnica cirúrgica, se o soro que vai irrigar é de boa qualidade e a técnica que o cirurgião vai utilizar no caso. Então, tudo isso conta. Houve a perda do implante, então, contata a empresa, certo? Recebemos um código no implante, dizendo qual foi o lote, quando foi o tempo que ele foi fabricado, e a empresa ressarce o caso, certo? Para ver o que houve. Mas o que muita gente se pergunta é, menino do céu, Valor, quer ver? é caro fazer um bicho desse? Cara, eu gosto de brincar com meus pacientes assim, quanto vale um sonho para você? Então, muita gente vê o implante dentário como um sonho. Oscar, a gente, como eu trabalho com material de excelência, material, depende do ponto de vista de cada pessoa. Então, assim, eu vejo o implante não como algo financeiro, eu vejo como algo reabilitador que devolve a autoestima e um sonho da pessoa. Muitos pacientes dizem, meu sonho é voltar a sorrir. Eu perdi meu dente precocemente, naquele tempo rude que doía, tirava-se dente, enfim. Então, assim, não vejam o implante dentário como um bicho de sete cabeças que vai ser caro. Não. Hoje em dia, métodos de pagamento, hoje está muito uma facilidade de pagamento. Né? Veja como seu profissional trabalha, questione, não é, o material, o trabalho, peça para ver materiais, enfim. Então, assim, não veja implante como algo caro, aquela coisa pesada. Veja como um sonho. Eu tenho um sonho. Tem muita gente que tem um sonho de ter uma casa, tem gente que tem um sonho de ter uma moto. Enfim, eu vejo o implante e a odontologia como um, um sonho. Então, assim, se um sonho lhe custa relativamente simples, abrace ele e vá. Se você acha que está um pouco caro, então vá na medida do possível. Tá? Então, assim, conselho, se é pro seu sonho, vá atrás, corra, faça isso. E a gente está à disposição.